Graça e paz, irmãos, tudo bem? Olha só, meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem para vocês aqui hoje, muito breve, muito rápida, só para uma reflexão, né, sobre esse nosso momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que se você aceitou a Jesus, se você entregou sua vida a Ele, né, para que Ele pudesse governar sua vida e você ter Ele como seu único e suficiente Salvador, e se você também desceu as águas do batismo, decidindo que você agora tem um compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus, né? Compromisso de obedecer ao Senhor, acredito eu que você está então submisso à vontade do nosso Deus, à vontade de Jesus Cristo, e que você, nesse momento, você deseja viver a vontade de Deus para a sua vida. E não só a vontade de Deus, mas a plena vontade de Deus naquilo que depende de você, enquanto um filho, enquanto servo de Deus. Então, meus irmãos, eu quero trazer aqui essa breve reflexão, né, sobre um momento da vida da igreja. Né? Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, e lá no capítulo 11 ele vai falar, né, que ele reprova os irmãos na atitude que eles estavam tendo em relação à Santa Ceia do Senhor, porque embora eles se reunissem para fazer a Ceia do Senhor, eles se reuniam e a reunião que eles tinham fazia mais mal do que bem. Por que isso? Porque os irmãos estavam negligenciando uns aos outros. Na igreja não havia uma comunhão fraterna de amor, não havia preocupação, não se importavam uns com os outros. E quando Paulo fala, olha, vocês estão comendo o pão e se embebedando, enquanto outros estão passando fome no meio de vocês. Né? Tem gente que está no meio da ceia e não come nenhum pedaço de pão, e outros comem e se embriagam com o vinho. Então isso está errado. Né? Então Paulo vai e faz uma crítica, né, veemente ao problema que está acontecendo ali na ceia do Senhor. Ou seja, a ceia do Senhor estava sendo deturpada, estava sendo de alguma forma perdendo o sentido dela, né? Que a reunião de celebrar a ceia não era simplesmente um ritual, né? Fazer um ritual acontecer, né? E ele estava dizendo, não, a ceia não é só um ritual, a ceia é também, né, um momento de lembrarmos do sacrifício de Jesus, do porquê ele fez aquilo, né? De qual é o espírito que está por trás da comunhão cristã, e ele faz essa lembrança. E aí eu pensando sobre esse assunto, né, refletindo sobre o nosso momento, porque o nosso momento agora também é um momento muito delicado. Nós estamos vivendo aí vamos dizer assim, não digo fim, mas as vésperas de um fim dessa pandemia. Né? Cremos que o país está começando a superar, né? O mundo está começando a superar a questão da pandemia. Lógico que a pandemia está aí ainda, estamos vivendo no meio dela, mas a gente foi vendo algumas coisas, foi readaptando outras, foi vendo algumas situações irmãos, a gente acabou adaptando a nossa vida e a nossa comunhão a uma realidade de pandemia, ou seja, é um estado de, né, não é de padrão para nós, não é um padrão para nós, por exemplo, né, a gente ficar fazendo culto pela internet. Isso não é um padrão, isso foi uma exceção, é um estado de exceção para nós. Fazemos culto pela internet e nos reunirmos pela internet virtualmente. Isso é uma exceção, não é uma regra e não deve ser uma regra. Eu vou dizer por quê. Porque a igreja do Senhor, ela só é igreja quando há unidade e união. Né? Quando há a comunhão, quando nós nos unimos num determinado local, né? Quando saímos das nossas casas e podemos olhar nos olhos dos nossos irmãos, podemos apertar as mãos, podemos abraçar. Esse é o sentido da comunhão, né? Não somente isso, mas também do se importar, do ver as necessidades uns dos outros, do participar da vida um do outro. Essa é a essência da comunhão, né? E esse momento de pandemia, onde houve a questão do isolamento, a questão da gente se afastar um pouco um dos outros, não deve afastar de nós o coração também, né? Nós estamos nos afastando fisicamente, mas o nosso coração não pode se afastar do nosso irmão, das pessoas que estão à nossa volta. E o que eu quero com isso dizer para os irmãos é que na questão da Santa Ceia do Senhor, por exemplo, nós adaptamos aí uma realidade. Não era para ser assim, por exemplo, a gente pegar um pão em casa sozinho, a gente pegar um vinho em casa sozinho e celebrar com o marido ou a esposa, ou às vezes até sozinho mesmo, como ao caso de alguns irmãos. Isso não é a ceia do Senhor de fato, né? Isso é um estado de exceção. Nós estamos abrindo uma exceção por causa de uma necessidade de estarmos isolados, por causa do grupo de risco, os irmãos mais idosos, aquela coisa toda. Então nós adaptamos uma realidade
mas não para ela virar uma regra. Não é virar uma regra agora eu cultuar em casa, virar uma regra agora eu não ver mais os irmãos, não, isso não é a regra, isso é uma exceção. E é importante que a gente tenha consciência livre sobre isso, consciência livre, né, para entender que esse é um estado de exceção. Nós não podemos fazer disso uma regra, porque senão nós vamos fugir à doutrina bíblica da comunhão, do partir do pão, das orações, né, do fazer parte da vida um do outro, de conviver na comunhão. E a Santa Ceia, ela tem uma representatividade muito grande no sentido de nos unirmos para descrever de forma aberta a nossa comunhão com Deus, através do partir do pão junto com os irmãos, e a nossa comunhão com os irmãos também. Então a nossa comunhão, que é vertical, né, ela também é horizontal. A nossa comunhão com Deus, ela é também a comunhão com as pessoas. Nós não podemos viver a comunhão com Deus sem ter a comunhão com as pessoas. É uma falácia, é uma mentira você acreditar que você pode servir a Deus na sua casa. Isso é uma mentira de Satanás que tem entrado, tem invadido muitos corações e tem tomado lugar. E as pessoas falam, não, eu sou crente, o que importa é orar na minha casa. Não, isso não está de acordo com o ensino das Escrituras, né? Porque à medida que eu desenvolvo a minha fé, através do meu contato com os meus irmãos, eu desenvolvo a minha fé no Senhor. Então, veja bem, a ceia para nós, ela tem um sentido muito maior do que simplesmente uma questão de liturgia. A ceia para nós, ela tem um sentido muito maior do que uma questão de cumprimento de uma determinada liturgia de uma igreja, um ritual. Não, a ceia não é um ritual a mais que a gente cumpre, a gente vai lá, coloca o pãozinho bonitinho, faz daquilo um ritual vazio. Não, a ceia não é vazia. A ceia é uma declaração de fé, né? Quando eu estou reunido com os meus irmãos dentro da igreja, quando eu olho no olho do meu irmão, mesmo tendo diferenças, mesmo tendo problemas com eles, e olho no meu irmão e digo, olha meu irmão, eu estou contigo, nós estamos juntos. Quando eu pego o meu pão, pego o meu cálice e eu celebro a ceia do Senhor, eu estou dizendo, Deus, eu venci mais um mês os meus pecados, eu estou proclamando que só Jesus Cristo pode me perdoar dos meus pecados. Irmãos, a ceia ela está embutido na ceia um pacote de significados espirituais que são práticos, que não podem ser simplesmente sintetizados numa questão teórica. Não podem. Então a ceia para nós, ela é algo sobrenatural, ela é algo de Deus, e a gente não pode, né, negligenciar a ceia do Senhor ao ponto de que a gente precisa repensar isso e falar, Deus, né, será que eu estou realmente, né, te adorando, te servindo, negligenciando a ceia? Porque às vezes eu percebo que muitas pessoas, não só na nossa igreja, mas em muitos outros lugares, isso desde quando eu me converti, muitas pessoas, né, simplesmente dizem assim, eu não vou tomar ceia hoje, eu chutei meu cachorro, eu briguei com a minha esposa, eu não vou tomar ceia, né? Não estou preparado. Gente, peraí, a ceia é um símbolo de que, poxa, peraí, eu sou pecador, fui lavado no sangue de Jesus, mas eu ainda sou pecador na essência, porque eu estou inclinado para o pecado, mas ela também declara que o meu pecado não poderia ser vencido por mim mesmo, não é pelos meus méritos, não é pela minha capacidade de vencer o pecado, não foi eu que venci o pecado, mas foi Jesus que venceu o pecado por mim lá na cruz. Ele me tornou justo, Ele apagou meu passado, Ele afastou de mim como Deus afasta, né, o ocidente, como é longe o ocidente do oriente. Deus afastou de mim o meu pecado. Então, por causa de Cristo, por causa do que Ele fez na cruz, por causa da ressurreição, hoje eu tenho o meu pecado perdoado, os meus pecados perdoados, e por isso eu tenho uma nova vida, por causa de Jesus. E quando eu vou à ceia, quando eu vou celebrar justamente isso, a eficácia, o efeito da morte de Jesus na minha vida. Meu irmão, a ceia não pode perder esse sentido. A ceia não pode perder esse valor para nós, e nós precisamos ter em alta estima o culto de Santa Ceia, não deixar de participar da ceia, não deixar de estar presente na comunhão com o Senhor, de ir para o culto com aquela expectativa de que eu vou ouvir uma palavra de Deus, de que Deus vai me direcionar, de que eu vou ver os meus irmãos, de que eu vou estar em comunhão com o Senhor. Esse clamor do seu coração, ele deve ser reacendido, essa chama deve ser reacendida, porque é no meio da comunhão que a minha brasa ela se aquece, é no meio da comunhão que o meu coração ele se acende na presença de
Deus, que o meu coração é fortalecido na fé, é no meio da comunhão da igreja, e eu não posso substituir isso pela internet, embora nesse momento seja talvez uma opção para nós, né, uma saída para nós, para alguns, essa questão, mas se você pode, meu irmão, né, se você tem aí a disponibilidade de estar com os seus irmãos na igreja e você não está indo para a igreja, meu irmão, repense sua situação, repense, né, a forma com que você está lidando com a sua vida cristã. Não é? Você não vai, né, resolver problemas ao não ir para a igreja, na verdade você vai multiplicar os problemas ao não ir para a igreja porque fez alguma coisa errada, porque fez uma bobeira, porque chutou o cachorro, não. Repensa isso, né? E se você está em casa por conta do medo, né, da pandemia, por uma questão de que você está com medo de se contaminar, né? Hoje mesmo, ontem na verdade, um amigo meu, Fabiano, aquele que nós oramos aqui, ele falou para mim: Denis, eu fiz tudo certinho, direitinho, fiquei em casa e peguei o coronavírus, né? Então, às vezes a gente vai no mercado, a gente fica 3 horas no mercado. Então, não estou dizendo para você ser negligente, estou dizendo para você pensar o seguinte: 1 hora e meia que você for para a igreja, com máscara, direitinho, meu irmão, a tua comunhão com Deus vai se elevar, né? O teu coração vai se aquecer. Agora, se você está com medo, tá? Então não precisa vir, né? Mas eu estou dando essa palavra para você pensar, para você refletir, né? O que é mais importante para você? O que é a sua prioridade? O que você tem dado valor? Né? Porque às vezes a gente está deixando o medo entrar, a gente está deixando um monte de coisa entrar no lugar daquilo que é a nossa prioridade. E a comunhão com Deus, a comunhão da ceia é algo maravilhoso para as nossas vidas, renovador ao nosso coração. E é importante, meus irmãos, que a gente repense isso. Então eu quero deixar essa palavra para você refletir. Hoje é ceia, hoje é dia de ceia, dia de comunhão, né? E estar em comunhão com a igreja é o que faz da gente a igreja do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Te vejo hoje às 18 horas lá na igreja. Amém?